Olá, pessoal! Hoje irei trabalhar com vocês na disciplina de artes e dentro da disciplina de artes irei falar também da temática ruído, silêncio e som. E dentro dessa temática iremos trabalhar também as propriedades da música, algumas das propriedades da música, que é a altura e a duração. A altura é aquilo que muita gente chama de grosso e de fino, e que a partir de agora iremos chamar de grave e agudo, porque antes nós chamávamos de grosso e fino porque não tínhamos o conhecimento, mas agora, como vamos aprender, já vamos saber que vamos chamar de grave e agudo, e aquilo que é duração iremos chamar de longo ou curto. Então, ruído é um som que não queremos ouvir, é um som que ele incomoda, é um som que interfere, é um som indesejado. Então, agora eu vou estar dando aqui, eu trouxe alguns materiais aqui para estar dando o exemplo do que é ruído, para que fique mais claro o entendimento de vocês. Então, vamos lá. Um dos exemplos de ruído. Por que o amassar de uma folha é um ruído? O amassar de uma folha de papel, ele é chamado de ruído. Por quê? Porque ele é um som desconfigurado. Ele é um som que incomoda os nossos ouvidos. Então, mais um exemplo de ruído. Que o amassar de uma sacola plástica chama-se de ruído, porque também é um som desconfigurado e é um som que incomoda os nossos ouvidos, é um som indesejado, é um som que interfere, então por isso ele é chamado de ruído. Mais um exemplo de ruído. Então, o amassar de um copo descartável também interfere, também é indesejado. E é um som que os nossos ouvidos não aceitam como aceitam o silêncio, como aceitam o som vivo e vibrante. Então, por isso ele é também chamado ruído. Mais um exemplo de ruído. Então, o arrastar de uma cadeira também é chamado de ruído, porque também é um som que incomoda e também é um som indesejado. Então, foram esses os exemplos de ruído que eu trouxe para estar mostrando para vocês, para que fique mais claro o entendimento de vocês com relação a ruído. Então, silêncio. De acordo com Raymond Murray Schaeffer, que foi um compositor do Canadá, nascido em 1933, que além de compositor, ele era também escritor e ensinava música. Ele diz que o silêncio é a ausência do som. O silêncio é a característica mais cheia de possibilidades de música. Ele diz que, ainda que não há silêncio, ele ainda diz que não há silêncio absoluto. Por quê? Porque o silêncio, ele é como um recipiente que abriga os sons. Ou seja, é como se eu pegasse
todo o barulho que está por fora e guardar-se aqui dentro. Então, isso aqui é também o silêncio, né? Como se eu estivesse guardando todo o som que estivesse por fora de uma caixa, dentro de um recipiente. Então, o silêncio, ele é como um recipiente que abriga os sons. Tudo pode acontecer para quebrar o silêncio, porém, é a partir do silêncio que a música e toda a sua intensidade é apreciada e produzida. Então, esse é um dos exemplos de silêncio. É você guardar dentro de uma caixinha todo aquele barulho, todo aquele som que está por fora. Agora vamos falar também de som. Um exemplo de som. O som já é diferente do silêncio, já é diferente do ruído. Por quê? Porque o som, ele é vivo e vibrante. E de acordo também com o Schaefer, é preciso limpar os ouvidos para percebermos o som, pois há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvimos todos os sons que entram pelos nossos ouvidos. Já o escutar, ele envolve ouvir com atenção, envolve o aprender. E dentro dessa temática do ruído, do silêncio e do som, iremos aprender também agora a altura e a duração. Foi aquilo que eu falei lá no início, que a altura é aquilo que é grave e agudo. E duração é aquilo que é longo ou curto. Então, vou dar alguns exemplos aqui de sons graves e agudo e de duração longo e curto. Aqui no teclado, eu vou dar um exemplo de um som que ele é longo. Então, vamos lá. Então, vocês conseguem perceber que esse som, ele ficou bem grande, ficou bem extenso. Então, esse aqui é um som longo. E vamos dar um exemplo também de um som curto, a duração de um som curto. Então, esse é um som curto. E agora também eu vou tá dando um exemplo de som grave e som agudo. Então, um som grave, que é um som grosso, né? Como muita gente conhece. Mas aqui é um som grave. E um som fino, que é o som agudo. Então, existe uma grande diferença entre o som grave e o som agudo. Então, o som grave é o quê? É o som mais grosso. E o som agudo é o som mais fino. E a duração é aquilo que é mais longo. E aquilo que é mais curto. Então, são essas as diferenças de altura e duração dentro da temática ruído, silêncio e som. E irei também dar um exemplo aqui de agudo e grave. Esse foi um dos materiais que eu trouxe para estar diferenciando o que é agudo e grave quando você não tiver um instrumento em casa. Então, isso aqui é um som grave.
um som grosso. E já é totalmente diferente de um som agudo. Então, vocês conseguem perceber a diferença do som grave para o som agudo? Então, essas foram uma das propriedades da música, que foi a altura e a duração dentro da temática ruído, silêncio e som. Muito obrigada e na próxima aula iremos aprender muito mais.